Bora falar sobre autocontrole? Isso mesmo, esse vai ser o nosso tema central desse nosso 33º podcast da série Recalculando a Rota. Ficou curioso? Fica por aí, mas só depois da vinheta. Muito bem, quando nós falamos sobre autocontrole, o que nós imaginamos? Eu vou falar o que a Tati imagina, que às vezes acaba sendo diferente da maioria das pessoas, né? Eu imagino uma pessoa extremamente centrada, fazendo, tendo um momento de concentração, praticando mindfulness, trazendo controle, trazendo espiritualidade, trazendo paz para a sua vida. Exatamente essa figura que eu imagino quando falamos sobre autocontrole. Mas não necessariamente precisamos pensar, imaginar autocontrole apenas dentro dessa situação. O que é o autocontrole, Tati? Bom, o autocontrole é quando você consegue ter consciência sobre os seus sentimentos, quando você consegue ter consciência sobre os seus comportamentos, sobre consciência sobre a situação que está cerca de você, para que você possa controlar, premeditar, realmente estar apto para não sair da sua sintonia, não perder a sua paciência, o seu equilíbrio. O autocontrole, ele é extremamente essencial nesta nossa vida maluca corrida. Ô, Tati, mas por que o autocontrole é tão importante na nossa vida? Primeiro, porque sem autocontrole, você vai se deixar se levar pelas situações do dia a dia. E segundo, porque sem autocontrole, pode ser que você faça algo que depois você, de forma pensada, consciente, passe a se arrepender. Eu conheço muitas pessoas que acabaram com lindos projetos, conheço pessoas que acabaram com lindos relacionamentos por falta de autocontrole. Agora, entre sabermos a importância do autocontrole e conseguirmos implementá-lo na nossa vida, tem uma distância, correto? Tem uma certa distância. E é justamente sobre essa distância, principalmente, que nós vamos falar nesse nosso podcast. Tati, por que não é fácil? Nos momentos de adversidade, mesmo eu sabendo que preciso me controlar, conseguir realmente exercer esse autocontrole. Primeiro, porque nós somos seres racionais, mas que tem uma parte racional muito forte dentro de nós, inclusive na nossa criação. Nós temos uma parte reptiliana, que é uma parte bicho, que é uma parte animal, e que ela acaba sendo responsável por muitas das ações, por muitos dos hábitos, por muitas das práticas que nós temos exercitamos no nosso dia a dia. Então é como se nós tivéssemos como imaginar 3 camadas diferentes aqui dentro da nossa mente. Nós temos a camada, aquela que fica mais próxima de nós, que nós vamos chamar de essa camada racional. Nós temos essa camada que ela consegue fazer com que a gente pense, processe a informação, tome decisões realmente ponderadas, tome decisões com muito mais autocontrole, porque nesta nossa camada racional, nós não somos envolvidos pelos nossos instintos animais.
Tati, quando eu uso essa camada racional no meu dia a dia? Para você poder estar assistindo esse podcast, por exemplo, ouvindo esse podcast, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, possivelmente, você está utilizando essa sua camada racional. Então, quer dizer que é extremamente importante que a gente a utilize no nosso dia a dia e utilizamos ela com uma frequência muito grande. Mas essa camada racional, existe uma antes dessa camada, racional que nós vamos chamar de camada emocional. Exato. Então, é a camada na nossa mente onde fica responsável por captar, por perceber as emoções que nós estamos sendo expostos no dia a dia. Essa camada emocional, ela também tem a capacidade de criar consciência, mas ela acaba sendo um pouco mais profunda, porque ao se deparar com algum tipo de emoção no seu dia a dia, o seu autocontrole fica um pouquinho mais prejudicado. Quando a gente fala de inteligência emocional, é justamente você conseguir, mesmo estando emocionado, agir com consciência, agir com inteligência, colocar aquela primeira camada em ação junto com a sua camada emocional. Todo mundo consegue fazer isso? Nem todo mundo. Em todas as situações é possível fazer isso? Às vezes nem em todas as situações. Às vezes você está envolvido numa situação emocional onde você já tem gatilhos, né? Você já tem predisposições anteriores, já vivenciou aquilo no passado e você sabe o quanto aquilo é importante e quanto aquilo te envolve. Às vezes é mais difícil, por exemplo, de controlar essas emoções. Mas as 4 emoções básicas que todo ser humano sente, que é raiva, medo, tristeza e alegria, elas acabam sendo envolvidas nessa nossa camada emocional e nós vamos ter esses sentimentos, essas emoções ao longo do nosso dia também. A questão é, se você está emocionado, não decida por nada. Se você está emocionado, tente voltar ao seu centro para que você possa dar continuidade a algo que você esteja fazendo, porque emocionado pode ser que você não esteja com a sua total capacidade cognitiva em controle, ou seja, aquela parte racional às vezes dá uma fugida. É como se você falasse assim, nossa, tem uma treta acontecendo aqui, e a emoção tá lá, e vem aqui, e a razão fala assim, fui, vou deixar você resolver esse problema sozinha. Mais ou menos assim que funciona no nosso cérebro, mas brincadeiras à parte, quando estamos emocionados, na maioria das situações, não estamos no total controle das nossas capacidades cognitivas, total controle da nossa consciência, e aí eu posso, de repente, fazer algo que eu me arrependa depois. Autocontrole, então, focando as emoções. Agora, tem uma parte muito importante desse nosso cérebro, chamado de reptiliano. Então, eu tenho a minha parte racional, eu tenho a minha parte emocional e aí eu tenho uma essência lá dentro da minha mente, que é o meu reptiliano, que é aquilo que faz com que primeiro que esse meu cérebro reptiliano foi o primeiro a ser criado junto com o ser humano. É ele que me dá aquela sensação, aquela condição de sobrevivência. Esse meu cérebro reptiliano, ele é responsável por me manter vivo, por me manter seguro, por me manter em alerta. O cérebro reptiliano é onde nós falamos que lá dentro acontecem as maiores batalhas, principalmente lutar ou fugir, totalmente por instinto de sobrevivência. Então, quando alguma situação
por vários motivos, acabam chegando nessa camada reptiliana, aí eu vou ter ainda mais dificuldade para poder racionalizar isso, porque eu estou praticamente ligado com o meu senso totalmente de proteção, de autoproteção, de sobrevivência. Então, colocar consciência junto, para funcionar junto com esse reptiliano é muito, muito, muito difícil de acontecer. Ô Tati, então quer dizer que eu não posso deixar o meu reptiliano tomar conta da minha vida? Calma, ele tá com você o dia todo, o tempo todo, em todas as suas decisões. Você vai passar por esse filtro de sobrevivência, de autoproteção, de autopreservação o tempo todo. Ele envolve as suas crenças, ele envolve os seus valores, envolve o reflexo dos seus comportamentos. Então não tem simplesmente como fugir. Mas você vai precisar estar atento ao dia a dia, ao se relacionar com as pessoas, ao decidir alguma coisa, que tipo de cérebro está fazendo mais barulho naquele momento, para que você principalmente tenha consciência, e a gente volta no tema desse podcast, autocontrole para poder fazer as escolhas de forma correta, para poder ter a continuidade desses assuntos, ou realmente poder ter muito mais reflexão sobre as decisões de uma forma mais assertiva. Estando emocionado, ou estando com o seu senso de preservação ligado, de autoproteção ligado, já é naturalmente um grande sinal para que você não avance em decisões que podem afetar a sua vida. Ô Tati, mas o que eu faço então quando vem aquela força que me impulsiona a responder aquela pessoa de uma forma um pouco mais firme? Respira. Ah, Tati, eu já ouvi essa do respiro, então, mas cientificamente essa questão do respirar é comprovado. Porque ao respirar, você interrompe as conexões neurais que estão fazendo com que você tenha justamente esse ímpeto do responder daquela forma, porque a pessoa não pode falar com você daquele jeito. E no respirar, você pondera. E no respirar, você busca e você traz para o seu dia a dia esse autocontrole. Não é fácil. Para alguns perfis, um pouco mais. Para outros perfis comportamentais, um pouco menos, mas independente da situação, totalmente necessário. Traga no seu dia a dia autocontrole como uma forma também de autopreservação, para que você não deixe os seus impulsos, para que você não deixe somente as suas emoções tomar conta das suas decisões e depois você se arrependa daquele resultado que acabou acontecendo com base nas decisões equivocadas que você tomou. Então, a reflexão de hoje é: não tem problema você perder a paciência de vez em quando. Perde a paciência no lugar certo, com as pessoas certas. Se possível ainda, perde a paciência trancado no quarto, só você com você. Porque com certeza as consequências elas vão ficar muito mais no seu controle. É importante que você se esforce para isso, porque essa necessidade, esse esforço, ele não é só seu. Ele está presente na vida de todos nós, na vida de todos os seres humanos. E quais são aqueles que conseguem sair mais bem-sucedidos dessas situações? Aqueles que conseguem desenvolver o hábito do autocontrole. E agora nós entendemos que isso não tem nada a ver com a nossa personalidade, que tem a ver principalmente com esforço. Espero que tenha feito sentido para você essa nossa reflexão. 33º podcast. Gostou? Vai lá, curte, comenta, compartilha, manda no grupo da família e eu te espero na nossa próxima inspiração. Eu te espero no nosso próximo episódio. Bora!